No meu foi. Que resenha. Isso é providência, pelo menos no meu. Aí, é. So be happy. Para entregar, tento novamente. A internet tá caindo bastante, eu acho. Boa noite! Vamos entrando aí, pessoal. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Esté. Prazer tê-la aqui. Hoje, o último dia da jornada intestinal. Boa noite, Sandra. Hoje vamos estar finalizando aqui essa jornada. Um tempinho para o pessoal chegar. Gente, vão enviando aí para as pessoas entrarem. Vocês sabem que precisa saber sobre intestino, que tem alguma dificuldade intestinal. Manda aí o aviãozinho para elas. Não está ouvindo. Tá ouvindo aí, Neto? E a gente tem mais alguém sem ouvir. Tá com dificuldade no áudio. Pegando. Dê um feedback aí, se tá ouvindo direitinho. Boa noite, Duda. Nossa, a Amanda está aqui. Boa noite, Amanda. Que bom, Esté, que deu certo. Beleza. Então, vamos aqui continuar, certo? Dar início ao último dia da jornada da saúde intestinal. Então, quero agradecer vocês que acompanharam esses 3 dias de live. Eu entreguei bastante conteúdo para vocês melhorarem a saúde intestinal, se livrar desse desconforto abdominal, essas dores, a constipação e refletir em melhor qualidade de vida. E hoje não vai ser diferente. Vou continuar entregando conteúdo. Irei fazer uma revisão do que foi dito na segunda e ontem, né? Segunda e terça. E no final, tenho uma notícia para vocês. Então, eu peço que vocês fiquem até o final. Que vocês enviem essa live para alguém que tem alguma dificuldade intestinal, certo? Porque vai ajudar bastante essa pessoa, ok? Então, quero relembrar vocês que o conteúdo que eu tenho entregado aqui tem um valor, assim, imenso. Vocês não vão encontrar com facilidade na internet por aí. Então, eu tô aqui trazendo esse conteúdo porque tem sido meio escasso falar sobre o intestino, certo? Então, eu trago aqui esse conteúdo para vocês aplicarem na vida de vocês e terem uma transformação, melhorar a qualidade de vida e se livrar desse desconforto, refletindo em saúde, certo? Então, uma outra coisa que eu quero lembrar aqui para vocês é: vocês, assim que aplicarem o que eu falei durante esses 3 dias, envie para mim quais foram os benefícios que vocês notaram ao aplicar o que foi dito aqui, certo? Então, se teve melhora, quais foram, o tempo, como você tem feito, pode compartilhar comigo, a gente vai sair conversando, tá certo? Vai ser um prazer estar compartilhando isso comigo, com vocês, no caso. Então, vamos lá. Ontem não, segunda, eu falei sobre os alimentos que são maléficos para o intestino, certo? Não sei se vocês lembram, não sei se todos que estão aqui no ao vivo estavam participando na segunda, porque segunda-feira teve um probleminha, né? Fiz lá no Facebook. E quem não assistiu, a live ficou no canal do Telegram, certo? Então, quem ainda não está no canal do Telegram, o link está lá na bio, por enquanto, para vocês terem acesso a materiais e conteúdos exclusivos sobre intestino. Então, vamos lá.
Revisando, quero ver se vocês lembram. Quais são os alimentos maléficos, gente? Vocês lembram que vai ser maléfico para o intestino? Açúcar, maltodextrina, que mais? Emulsificantes, conservantes. Mas, Clara, por que isso vai ser maléfico para o intestino? Vamos trazer a memória, vamos lembrar. O intestino, ele não apenas serve para absorver o alimento e excretar o alimento. O intestino é considerado como o segundo cérebro, tá? Então, dentro do intestino, existem micro-organismos, certo? Que nós chamamos de bactérias, que são micro-organismos que têm bactérias benéficas e maléficas, que é chamado de microbiota intestinal. É exatamente esse nome estranho aí. Mas não precisa decorar esse nome, não. Só quero que vocês entendam que existem bactérias do bem e bactérias do mal lá no intestino. E através da sua alimentação, vai refletir benefício ou malefício à sua saúde, certo? Porque, vejam só, se vocês apresentam constipação, diarreia, gases, enxaqueca, mal-estar, fica enfesada, tudo isso são sinais e sintomas que seu intestino não está indo bem. Ou seja, que tem uma maior quantidade de bactérias maléficas, que nós chamamos de disbiose. Não sei se vocês já leram por aí na internet sobre disbiose, mas o termo que se dá é esse, disbiose, quando a microbiota intestinal está no desequilíbrio. Tá, mas por que vocês têm que saber disso? Porque os alimentos que vocês vão ingerir vai ser os quais essas bactérias vão consumir ou não. Então, vejam só, se vocês dão os alimentos maléficos para o intestino, que é aqueles que têm açúcar, gordura, maltodextrina, emulsificantes, conservantes, que está naqueles alimentos ultraprocessados em supermercados, que tem muito açúcar, muita gordura, muito corante, certo? Vai ser o quê? Vai ser maléfico. Por quê? Vai favorecer as bactérias maléficas. Então, se vai favorecer essas bactérias maléficas, vai refletir como na sua saúde? Vai refletir dando um malefício. Porque essas bactérias, elas servem para proteger a barreira intestinal. Se ela não está fazendo essa função de proteger a barreira intestinal, ela vai fazer com que o intestino fique mais permeável. O que isso significa? Significa que ele vai deixar passar várias substâncias que não deveriam passar para a corrente sanguínea. Se passa para a corrente sanguínea, lembra disso. Se chegou na corrente sanguínea, passa pelo todo o seu corpo. Então, se o intestino absorve, passou para a corrente sanguínea, vai ter acesso a todo o seu corpo. E se está com maior bactérias maléficas, vai gerar uma inflamação, porque vai passar substâncias que não deveriam para a sua corrente sanguínea. Então, daí é que surge essa questão de acne, vai surgir a questão da constipação, vai surgir a questão de manchas na pele. Tem um eixo também que é o eixo intestino-cérebro, que é justamente quando você está com mal-estar, depressão, você está enfesada, mal-humorada. É porque as substâncias que deveriam estar sendo absorvidas no seu intestino não está. Pelo contrário, está sendo absorvidas as maléficas, como, por exemplo, o resto de alimentos mal digeridos, substâncias inflamatórias, por isso que vai causar essa inflamação. Então, você não vai conseguir dormir direito, vai ter mudança de humor, vai estar com mal-estar, vai estar irritada, depressiva. Além de que essa inflamação pode levar a diabetes, minha gente. Vocês têm noção disso? Que essa inflamação a nível intestinal pode gerar uma resistência à insulina, pode gerar uma diabetes, uma gordura no fígado que chamamos de esteatose hepática. Ainda está na discussão se é a obesidade que leva a essa disbiose ou se é a disbiose que leva a obesidade. Mas de certeza sabe que tem uma associação. Existe uma associação entre uma microbiota desregulada, ou seja, quando você se alimenta mal, aumenta as bactérias maléficas, fica desregulada, com a obesidade e esse desequilíbrio. Então vejam só o tanto de benefício que vai ser se vocês aplicarem uma boa alimentação para o seu intestino. Ontem eu falei sobre alimentar bem para viver melhor. Porque, minha gente, tudo começa no intestino.
tudo que vocês comem vai ser absorvido lá no intestino e vai depender de como esse intestino vai estar. Como assim? Vejam só. Se seu intestino está saudável, ele vai absorver todos os nutrientes perfeitamente. Mas se seu intestino está desregulado, está numa desbiose, mostrando lá os sintomas de constipação, diarreia, gases, irritação, ele não vai estar absorvendo bem os alimentos. Inclusive, hoje eu atendi uma pessoa na clínica que ela estava com gases, estava constipada, ela estava com dor abdominal, tudo isso, e ela está no quadro de desnutrição, porque ela não estava absorvendo corretamente os alimentos. Então, eu vou ter que aplicar a ela um método de correção de modulação intestinal para ela começar a reabsorver melhor esses alimentos, para poder ganhar o peso certinho novamente e ter uma melhor qualidade de vida. Só para vocês terem noção da importância do intestino. Então, dizem por aí, né, que você é o que você come, né? Você é aquilo que você come. É o que dizem por aí. Mas não é apenas isso. Você é apenas o que você come, mas também de como é absorvido esse alimento. Porque não adianta você apenas comer. Mas se ele não for bem absorvido, como é que fica? Ele vai ser apenas o quê? Excretado. Não vai ser bem absorvido. Então, por isso é a ideia de cuidar bem do intestino. Tendo em mente que tudo começa no intestino, ofertar bons nutrientes para ele, para que você possa absorver bem e refletir em saúde. Então, vamos lá. Retomar os pontos, já sabendo disso, né? Que os alimentos desfavoráveis, os alimentos maléficos, vão alimentar as bactérias maléficas, que vai causar todo esse prejuízo a nível intestinal, enquanto os alimentos favoráveis vai alimentar as bactérias benéficas, ou seja, vai trazer benefício, saúde para você. Então, vou repetir o que eu falei, os pontos na segunda-feira, se você não assistiu. Deve evitar o quê? Consumo de açúcar, consumo de maltodestrina. Maltodestrina é uma substância que está nos rótulos, mas que normalmente é açúcar também. Os adoçantes artificiais, muita gente tem o costume de pegar o açúcar, aí o nutricionista diz, tira o açúcar, porque o açúcar não é benéfico, tem que tirar o açúcar. Aí a pessoa vai lá, tira o açúcar e bota o quê? A pessoa troca o açúcar pelo quê? A pessoa vai lá, tira o açúcar e bota o adoçante. Será que adoçante é benéfico? Gente, o adoçante artificial também está classificado nos alimentos desfavoráveis para o intestino, certo? Então, açúcar, maltodestrina, adoçante artificial, como também corantes, emulsificantes e conservantes. Ah, Clara, como é que eu vou saber que um alimento tem corante, emulsificante e conservante? E corantes, emulsificantes e conservantes, como é que eu vou saber? Olha o rótulo. Se vocês verem nomes que vocês não conhecem, que nunca ouviram falar, como, por exemplo, polissorbato 80, azol de bicarbonamida, olha o nome estranho. Esses nomes vocês não conhecem, então certamente é uma substância química que é emulsificante, conservante ou um corante. Vou dar um exemplo. Coca-Cola. Caramelo 4. Você sabe o que é caramelo 4? Então, é um corante que está na Coca-Cola. Um outro exemplo. Polissorbato 80. Onde é que tem polissorbato 80? Nos pães integrais que vem no supermercado. Aquele de bolsa, que vende nas caixinhas. Formato de caixinha, né? O outro, olha esse nome como é complicado. Azol de nacarbonamida. Também é um conservante que está presente nos pães integrais que vem no supermercado. Que eles colocam lá para aumentar o tempo de prateleira, para aumentar o sabor, melhorar a textura. Porque a indústria, gente, sabe o que é que vocês gostam de comer. Eles sabem que quanto mais açúcar, mais corante, mais conservante, mais emulsificante tiver, mais gostoso aquele alimento vai ficar e vocês vão querer comprar. Por quê? Porque vai viciar o paladar de vocês.
Mesmo jeito com o sal e a gordura. E aí, você fica comprando, seu paladar fica viciado e você fica nisso. E vai piorando seu intestino, vai trazendo malefício para o seu intestino, fica constipado, fica com gases e você não sabe o que aconteceu. Certo? Por isso que tem que evitar esses alimentos. Ok? Tem uma citação de um autor que eu li que é do livro Filosofia da Alimentação, que ele fala que essa transição de uma alimentação rica em sal, açúcar e gordura para uma alimentação saudável, ele compara como se fosse ouvir música clássica. Assim, você está ouvindo música clássica, seria alimentação saudável, tá? Então imagina o seguinte, sua alimentação, hambúrguer, biscoito, salgadinho, chocolate, uma bomba de sal, açúcar e gordura, seria o quê? Uma música pop. Música pop, música rock and roll, aquela música pesada. Daí, você assiste essa live aqui e diz, poxa, a Clara tá falando que açúcar, gordura, emulsificantes, todas essas coisas vão ser maléficas para o meu intestino. Eu preciso parar de comer. Mas aí, quando você vai começar a comer os alimentos favoráveis para o seu intestino, vai ser difícil. Por quê? Porque é uma transição. Você tá lá escutando aquela música rock and roll pesada e passa para escutar uma música clássica, aquela música mais lenta, aquela música que é melhor, aquela música que traz mais tranquilidade, sem aquela coisa pesada. Então você vai estranhar, aquilo vai estranhar os seus ouvidos. Do mesmo jeito, é o seu paladar. Então vocês têm que ensinar o paladar de vocês o que é bom, qual alimento que é bom, o que deve comer, certo? Então é a reeducação alimentar de fato. Então, falando quais são esses alimentos desfavoráveis, vamos então para os alimentos favoráveis. Então, tá, Clara, já sei quais alimentos tirar da alimentação. O que agora eu tenho que comer? Tem que comer alimento saudável. Gente, todo mundo sabe que tem que comer vegetais, verduras, frutas, beber água, pelo menos 2 litros por dia, que isso é vital para a sua saúde. Todo mundo sabe disso, não sabe? Mas por que não faz? Por que que não faz? Por que não para de comer essas besteiras cheias de açúcar, adoçante, corante, emulsificante? Elisângela comentou aqui, estou com o intestino inflamado de tanto comer essas porcarias, que não presta, só ilusão, nem suco de fruta é bom. Essa questão do suco de fruta, tem que ter cuidado. Só se for aqueles de caixinhas e se for natural com adição de açúcar, mas a fruta e o suco por si só é muito melhor do que todas essas besteiras que comem. Então, Elisângela, o que é que você vai fazer a partir de hoje? Trocar. Você vai ter que começar a se reeducar. Como todo mundo que está aqui nessa live e os próximos que estiverem assistindo. É livrar desses alimentos ricos em açúcar, gordura, emulsificantes e começar uma reintrodução. Que é o quê? Como eu falei, todo mundo sabe que tem que comer salada, frutas, beber água, fazer exercício. Mas, justamente, Margarida, é difícil por quê? Porque vocês já estão habituados, vocês já estão condicionados a comer esses alimentos. Imaginem só, nossos avós não tinham acesso a esse tipo de alimentação. Eles comiam comida de verdade. Certo? Teve essa transição nutricional, essa transição, juntamente com essa adição da indústria da alimentação rica em açúcar, gordura, houve também um aumento do sobrepeso e obesidade. E um ponto, gente, que esses alimentos que é rico em sal, açúcar, gordura, que são os ultraprocessados, ele tem poucas fibras. Então, se ele tem poucas fibras, seu intestino também vai mal por causa disso. Não só porque vai aumentar as bactérias maléficas, mas porque também não tem fibra e não vai regular seu intestino. Aí o que acontece? O intestino fica ruim, você fica com gases, aí você vai fazer o quê? Tomar medicamentos antigases, como o Lufital. Fica com dor no estômago, aí vai tomar o quê? Omeprazol, porque depois gera gastrite.
aí fica com refluxo depois, aí não consegue ir para o banheiro, fica constipada e toma laxantes. Todos esses medicamentos, minha gente, que vocês vão incluir é para diminuir sintomas. Vocês vão apenas se livrar dos sintomas. O que eu estou dizendo aqui para vocês é para vocês corrigirem a causa. Se vocês corrigirem a causa do problema a nível intestinal, o resto para. O resto corrige, certo? Elisângela comentou, estão com desbiose devido a essas porcarias, difícil é mesmo. Mas quando fica doente, fica fácil rapidinho. Lembrando que as doenças começam pelo intestino. Isso, Elisângela, muita gente só para cuidar da saúde quando está doente. Foi o que eu coloquei no meu post ontem no Instagram. Não espere ficar doente para cuidar da saúde. Cuide agora. Hipócrates, há muito tempo, ele já falou que todas as doenças começam no intestino. E atualmente isso tem sido comprovado. Que, de fato, o intestino é uma porta de entrada para várias patologias. Tudo começa no intestino. Se ele não vai bem, o resto também não vai bem. Então, vocês têm que dar bons nutrientes para o seu corpo. Então, vamos lá. Dá continuidade aqui. Quais são os alimentos favoráveis? Os alimentos favoráveis são aqueles ricos em fibras, certo? É viável tomar chá? Com certeza, Lucas. Tem vários tipos de chás que tem várias substâncias que são benéficas, certo? Mas aí tem que ver individualmente. Se uma pessoa tiver uma patologia, tem que ter cuidado. Por exemplo, se a pessoa tiver um problema de coração ou diabetes, se uma pessoa tem gastrite, então tem que avaliar qual tipo desse chá, tá ok? Tem algum alimento que ajuda a tirar os gases? Neto, eu vou falar sobre isso no final da live, certo? No finalzinho da live eu vou falar sobre isso, como tirar esses gases. Então, os alimentos que devem ser ofertados para melhor correção, melhor regulação intestinal e melhor qualidade de vida são os alimentos ricos em fibras, principalmente as fibras insolúveis. São elas, estão onde? Feijão, repolho, maçã, soja, farinha de trigo integral. Não é aquela refinada não, viu, minha gente? Aquela branca. É a farinha de trigo integral. Inclusive, tem estudo, gente, que mostra que o consumo de... Eles fizeram uma comparação entre o consumo de fibras não, da farinha de trigo integral refinada, que é aquela branca, que todo mundo conhece, e tem a integral. Fizeram uma comparação e mostrou que quem consumia a farinha de trigo integral tinha a menor redução, ou tinha a menor possibilidade de ter gordura no fígado. Enquanto quem comia a farinha branca, farinha de trigo branca, tinha uma maior disposição a ter gordura no fígado. Então, vocês veem, a absorção está tudo interligado aqui no intestino. Então, vamos ingerir fibras, feijão, a soja. Lembrando que as leguminosas têm o maior teor de fibras. Quais são as leguminosas? Feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, certo? Tudo isso tem bastante fibra, ok? Um outro ponto para melhorar o intestino, melhorar essa regulação intestinal. Ômega 3. E aí, claro, onde é que eu encontro ômega 3? Nos peixes de água profundas. Quais são esses peixes? Cavalinha. Todo mundo já remete peixe de água profunda com salmão, né? Também, mas não só. Existem peixes mais baratos que têm ômega 3, tá, gente? Que é a cavalinha, que é o arenque, que é o atum, certo? O salmão entra. Podemos tomar ômega 3 de farmácia? Sim, pode. Aquelas cápsulazinhas de ômega 3 também é recomendado. Elisângela comentou que feijão pode comer deixando 24 horas de molho e troca água para tirar os gases. Isso, Elisângela. Pode fazer justamente isso, que é o remolho, para tirar os fatores antinutricionais, para tirar essa questão das gases, para não dar tantas gases. Do mesmo modo a soja, tá? Fazer de remolho. Voltando para o ômega 3. Ômega 3 pode ser consumido nos alimentos, como eu já falei, nos peixes de água profunda, como também na semente de chia, como também na semente de linhaça. Ó, semente
de linhaça, não é a farinha de linhaça, é a semente de linhaça. Quando passa pelo processamento, a farinha da linhaça perde ômega 3, tá? Então é a semente de linhaça. O que mais? Temos as oleaginosas, castanhas, amendoim, nozes, certo? Tudo isso vocês podem adicionar na alimentação de vocês, certo? Um outro ponto é, falou intestino, as pessoas já pensam em, cadê o grito? Probiótico. Muita gente já associa modulação intestinal, saúde intestinal com probióticos. Para quem não sabe, probióticos são as próprias bactérias benéficas. Então, quando você ingere a cápsulazinha ou o pozinho de probiótico, você já está consumindo as bactérias benéficas a nível intestinal. Porém, se você não se alimenta bem, é a mesma coisa que você pegar esse probiótico e tá jogando no lixo. Porque ele não vai conseguir se proliferar, tá? Então, se está consumindo probiótico, é importante ter uma alimentação adequada. Rico em fibras, rico em ômega 3, antioxidantes. O que é antioxidante? Vitamina C, vitamina A, vitamina E, zinco, selênio, certo? Chucrute de repolho é bom para desbiose. É sim, Elisângela. Chucrute de repolho, ele é considerado um alimento probiótico. Chucrute juntamente com kefir, kombucha, que mais? O nacho, tem também o... Qual outro alimento mais que é probiótico? O próprio iogurte caseiro, você pode fazer em casa. É probiótico, porque eles vão ter as bactérias benéficas. Tem o nacho, tem o quiche também, que ele é da culinária oriental. Fica mais complicado para fazer, mas tudo isso são alimentos probióticos. Banana verde congelada, batendo... Exatamente, probiótico também. Não, Elisângela, nesse caso aí, da banana verde, é classificado como pré-biótico. Não seria um probiótico. O que é o pré-biótico? Pré-biótico seriam as fibras que você vai oferecer para essas bactérias. Seriam os alimentos para essas bactérias fermentar. A banana verde ela é rica em fibras, certo? Por isso que é considerado um pré-biótico. Pró são as próprias bactérias já ali presentes. Chá de kombucha, kefir, nacho, kimchi, chucrute, tudo isso seria na base de probiótico. Não gosto dos alimentos que você está citando. Posso substituir por outro alimento? Eu tenho que aprender a gostar. Então, Lucas, o que é que acontece? Existem várias maneiras de modular o intestino. Se você não consome esses alimentos, a gente pode modular de uma certa forma. Consumir em cápsulas, certo? Vai modular do mesmo modo. Contudo, que sua alimentação seja baseada em uma alimentação saudável também e evitando todos aqueles alimentos ricos em sal, açúcar e gordura, certo? Tem que ser um equilíbrio. E o outro ponto, além das fibras e ômega 3, é a ingestão de água. Não adianta você fazer tudo isso, ingerir toda essa fibra, ingerir ômega 3, se não beber água. Porque senão vai travar seu intestino do mesmo jeito. Certo? Elisângela, o que alimenta as bactérias benéficas é o pré-biótico. Porque o probiótico são as bactérias benéficas. Certo? Então, gente, se não beber água, o intestino trava do mesmo jeito. Então, o segredo para o intestino regular é a combinação de fibra e água, certo? O que tiver ao redor de probióticos, chás, é adicional, ok? Então, gente, tem uma paciente minha que a alimentação dela estava tudo ok. Ela já tinha adequado, já tinha cortado a alimentação ruim, já tinha adicionado esses alimentos, mas mesmo assim, ela ainda ficava com gases. Mesmo assim, mesmo se alimentando bem, ela ainda apresentava gases e refluxo. Ficava com dor, distensão. E aí? Aí ela começou a tomar probiótico. E eu digo a vocês, não resolveu. Por quê?
Porque além de tudo isso que eu falei aqui, existem alimentos que podem ser gatilhos para causar esses gases em vocês. Porque a nutrição é muito ampla, não é apenas uma conta fechada, que eu digo que coma isso ou aquilo que resolve. Não é apenas isso, existe uma imensidão de assunto. O que eu estou trazendo para vocês aqui é apenas a introdução, mas ainda existe um mundo por trás disso. Então ela estava se alimentando bem e tomando probióticos. E mesmo assim não resolveu. Por quê? Porque na alimentação dela existiam gatilhos que desencadeavam esses gases. E aí, o que foi que eu fiz com ela? Eu apliquei um protocolo para reprogramar esse intestino. Ixi! Como assim, Clara, reprogramar o intestino? Eu tive que modular esse intestino, certo? Como assim? Eu tive que ofertar alimentos que não são gatilhos. Vou citar alguns aqui para vocês não ficarem curiosos. Quais alguns alimentos que podem ser gatilhos para desbiose? Café, gente. Café pode ser um gatilho. Quer saber outro? Carnes vermelhas. Pode ser um gatilho. Alimentos que têm glúten, massas, macarrão, pão, algumas aveias. Pode ser gatilho, porque tem glúten. Pessoas que já têm uma predisposição podem desencadear gases, desbiose por causa disso. Quer outro? Álcool. Ingestão de álcool. Pode ser gatilho. Então, existe um protocolo que elimina gatilhos alimentares e alguns alimentos fermentativos durante um certo período de tempo e daí depois começa a reintroduzir com outras substâncias e começar a observar o que de fato está prejudicando esse intestino para daí ter que eliminar. E o que aconteceu com ela depois desse protocolo? O protocolo durava 4 semanas. Na primeira semana ela já estava vendo benefício. E aí, recebi um áudio dela recentemente falando que estava 100%, sem gases nenhum, refluxo parou, toda aquela distensão abdominal parou, as dores foram embora, gente. Por quê? Porque foi um tratamento individual. Ela não apenas ficou na introdução, né, de remover os alimentos ruins, adicionar os bons, tomar o probiótico. Sim, ela também tomou glutamina, que eu falei ontem sobre o uso da glutamina. E não estava resolvendo, então tive que aplicar esse método. Então é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Essa é a notícia final que eu queria trazer para vocês. Que para vocês que querem dar esse passo de mudança intestinal, para vocês que querem regular com mais exatidão ao seu intestino, ter uma melhor qualidade de vida, eu venho oferecer para vocês aqui, depois de passar todo esse conteúdo gratuito para vocês durante esses 3 dias, eu venho oferecer para vocês o programa do intestino saudável. Claro, o que é esse programa do intestino saudável? Gente, é um programa que eu fiz que tem 10 aulas teórico e prático, eu explicando o que é o intestino, o que é probiótico, o que é prebiótico, o que é simbiótico, o que é síndrome de leaky gut, que é uma inflamação a nível intestinal. E explico como funciona essa inflamação. Explico tudo isso. E além disso, eu falo para vocês como eliminar esses alimentos inflamatórios. Falo para vocês como introduzir os alimentos, quais são esses alimentos. Falo também como aplicar esse protocolo de melhorar essa alimentação. Como aplicar esse protocolo que vai trazer esse benefício para você. De reduzir gases, reduzir constipação, reduzir essa questão de arrotos, dores de cabeça, enxaqueca, que não consegue dormir, tá irritado, tá mal-humorado, tá com sintomas de mal-estar. Tudo isso vai ser corrigido através desse protocolo. Então, esse programa, que eu aplico esse protocolo, tem duração de 6 semanas
e eu vou aplicar cada passo com vocês e eu vou fazer esse programa com vocês. Eu vou aplicar juntamente com vocês. E no final vai ter uma aula ao vivo privada, certo? Então, além disso tudo, de como ensinar vocês, além de ensinar vocês sobre intestino, ensinar vocês como aplicar esse protocolo, aplicar juntamente com vocês, vocês terem essa transformação na saúde intestinal de vocês, tem ainda materiais complementares. O que tem de material complementar além de tudo isso? Gente, eu fiz um cardápio qualitativo, sugestivo para vocês, de como vocês seguir. Além de dizer como fazer esse protocolo, eu ainda ofereci um cardápio, um plano alimentar para vocês. Qualitativo, tá, gente? É uma sugestão para vocês seguirem. Tem também uma tabela com alimentos inflamatórios e alimentos anti-inflamatórios. Tem também uma caderneta com receitas. Tem, se eu não me engano, 15 receitas de alimentos, de refeições para melhorar sua saúde intestinal. Tem lá a receita de como fazer kefir, como fazer kombucha. Tem até como fazer molho de tomate probiótico. Então, tem várias receitas que vocês podem aplicar durante o protocolo. Além disso, escrevi um guia complementar à aula. Ou seja, além de vocês assistirem às aulas, vocês podem ler o conteúdo, certo? Então, gente, tudo isso vai estar disponível para vocês quando vocês adquirirem esse programa. Assim que vocês decidirem dar esse passo para melhorar sua saúde intestinal e melhorar sua qualidade de vida, vocês vão receber todas essas aulas, todos esses materiais complementares e no final a gente vai se encontrar ao vivo, privado, para ver a mudança que vocês tiveram na vida de vocês, os benefícios e como você está após a transformação. Quais foram suas dificuldades, quais foram as melhoras. E esse link vai estar disponível na minha bio. Assim que acabar a live, vou estar disponibilizando lá a venda desse programa. E vai ser um prazer ter vocês comigo lá nesse curso, nesse programa, aplicando todos os métodos que eu vou estar repassando. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, das 10 aulas, de todos os materiais complementares, está custando de R$ 375 por apenas R$ 97. Então, gente, se vocês querem dar esse passo de mudar a saúde intestinal de vocês, melhorar a qualidade de vida, porque tudo começa no intestino. Se você regula seu intestino, deixa seu intestino bem, vai refletir saúde em todo o seu corpo. Se você quer de fato isso, aproveitem, porque tá de 375 por R$ 97. Então, garanta já a sua vaga, tá? O link vai estar aqui na minha bio. Assim que finalizar a live, vou colocar lá. Vocês podem ter acesso e cair para dentro do programa, ok? Porque assim, gente, eu não tô aqui falando sobre mim, não. Tô falando aqui sobre vocês. Não tô aqui falando minhas dores. Eu tô falando aqui as dores de vocês. Tô falando as dores de vocês que não conhecem o intestino. Porque, por exemplo, você vai para um restaurante comer algo que você não pode. Aí você pode ficar ali com a diarreia, porque você não conhece seu intestino e não sabe o que você pode ou não pode comer. No programa você vai saber o que você pode e o que não pode comer. Você querer vestir uma roupa mais justa, mais apertada e não poder porque você tá com o abdômen distendido. É você querer fazer alguma coisa, mas não poder porque você tá com dor de barriga. É você querer fazer alguma coisa, estudar, fazer algum exercício, mas você não pode porque tá com enxaqueca ou sem disposição alguma. Porque seu abdômen não está absorvendo bem os alimentos. Então, tudo isso aqui pode auxiliar você através desse programa do intestino saudável. E tá num preço, assim, bem baixo mesmo, viu? Porque o que tem de conteúdo lá não é brincadeira, não. E de aplicação também, certo? Então, eu faço esse convite a vocês que estiveram acompanhando essa jornada da saúde intestinal a participarem do programa do intestino saudável, que é para trazer essa transformação e ter uma melhor qualidade de vida. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao programa, podem me procurar. Vou estar postando no meu feed, vou estar postando nos meus stories, vou estar postando no canal do Telegram e no link de vendas vai estar todas as informações possíveis, certo? Então, estou à disposição para ajudar no que vocês precisarem
e podem me procurar, certo? E vai ser um prazer ter vocês no programa, tá bom? Então, um beijão e obrigada a todos que participaram dessa maratona. Tchau, tchau. E lembre-se que tudo começa no intestino e você deve se alimentar bem para viver melhor. Tchau.